Eu comecei do zero 2 vezes. Eu abri um consultório na cidade onde eu nasci e quando eu já estava super bem estruturada, estabilizada, agenda cheia, nome consolidado, eu simplesmente resolvi me mudar para o Rio de Janeiro porque eu queria morar aqui. E eu comecei tudo do zero. Eu vim com a cara e a coragem, sem conhecer ninguém e eu fiz dar certo. E você também pode. Eu sou Camila Faria, nutricionista e mentora, e hoje eu estou aqui para contar a minha história, a minha trajetória para vocês, para inspirar vocês a correr atrás do sonho de vocês, porque se o meu sonho foi possível, o de vocês também é. Eu me formei na UFJF no ano de 2015 e logo depois que eu me formei, eu comecei a atender em academias da cidade, porque meu foco era a parte estética, nutrição esportiva, tanto que foi a minha primeira especialização. A minha consulta era R$ 60 e eu ganhava R$ 30. A academia ficava com 50% do valor. Eu quase que trabalhava para atender, né? Mas a gente se forma muito crua, sem experiência. Eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia nem como elaborar uma dieta, como falar com o paciente. Então, assim, eu tava toda feliz porque ali foi o meu primeiro contato, foi ali onde eu aprendi, de fato, a ser nutricionista. Então, ali eu tava super feliz mesmo ganhando R$ 30. Com o passar do tempo, eu percebi que os meus pacientes atendidos, eles estavam indicando meu trabalho para outras pessoas e eu estava recebendo pacientes que nem eram alunos daquela academia para serem atendidos por mim dentro daquela academia. E eu comecei a pensar, gente, eu acho que eu preciso de um lugar melhor, né, para poder receber meus pacientes. Então, depois disso, eu acabei procurando para alugar uma sala, né, uma sala numa clínica lá em Juiz de Fora. Mas vai ter muito medo, né? Porque uma coisa era você dar um percentual em cima do que você atendia e outra coisa é você ter um custo fixo, né? E aí eu ficava pensando, ai meu Deus, será que eu vou ter paciente o suficiente para conseguir pagar pelo menos o aluguel? E com medo, eu fui lá e deu super certo, né? E eu sempre falo, as melhores decisões, os momentos onde a gente mais cresce na nossa profissão são sempre na base do medo. Porque eu acho que o medo também faz a gente correr atrás, faz a gente também sair da zona de conforto. Então, eu acabei ficando um ano, talvez, um ano e pouco, na sala, né, que eu alugava naquela clínica. E acabou que a clínica, ela foi vendida, que ia construir um prédio, e aí eu fiquei, assim, apavorada. Eu falei, poxa, agora que eu já tô super bem, super estruturada, tá tudo certo, eu vou ter que me mudar. Então, foi aí que eu acabei indo pro consultório. Só que antes de eu ir sozinha, eu acabei dividindo o consultório com outra amiga minha que acabou se formando também comigo, né? Na época eu tinha uma secretária, Isabela, um amor. Nossa, foi até uma das melhores secretárias que eu tive. Ela realmente ali, ela tinha o mesmo interesse, a mesma vontade de que o paciente marcasse a consulta assim como eu, né? Ela foi uma estrela, uma luz na minha vida, né? Que eu sempre falo na minha profissão, na minha trajetória. E eu fiquei bastante tempo dividindo o consultório com essa minha amiga. E a Isabela chegou pra mim e falou assim, Camila, tá na hora de você ter um lugar só pra você? Porque somente alguns dias da semana não tá dando, a gente tá precisando de mais horário. Eu falei, será? Mais uma vez vem aquele medinho, né? Aquele frio na barriga que a gente fala, será que eu vou dar conta? Vai ser mais custos, mais despesas? Será que vai dar certo, né? E aí, com esse grande incentivo, eu abri o meu consultório sozinha em Juiz de Fora. E eu fui feliz por muitos anos, né? Eu me formei em 2015. Isso aí já devia ter uns 7 anos depois que eu me formei, né? E aí já tava tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, tudo bem estruturado, agenda cheia, meu nome já era consolidado. E aí, não satisfeita, como sempre, eu decidi mudar pro Rio. Eu achava Juiz de Fora meio limitado e eu também tinha sempre esse sonho. Desde novinha eu quis morar no Rio. Eu sempre me identifiquei mais com essa cidade. Eu queria ter o estilo de vida, queria ter a qualidade de vida que eu tenho hoje, né? Eu queria poder acordar, dar um passeio na praia, fazer o esporte ao ar livre, conseguir ir a pé ou até mesmo de bike elétrica pro consultório, né? Então eu queria viver esse sonho, né? E eu cheguei até pro meu pai, né? Eu já morava sozinha, eu tinha acabado de me mudar, reformei um apartamento, tinha 2 meses já que eu morava sozinha. Eu virei pro meu pai e falei assim, pai, eu não tô feliz, eu vou me mudar pro Rio. Óbvio que meu pai me achou uma louca, né? Falou, mas você é louca, você tem a sua clínica, você acabou de se mudar, como você vai pro Rio de Janeiro, você não conhece ninguém, você não tem nada. Eu falei, pai, tá tudo certo, é perto, eu vou e volto, mas eu tô decidida. Não é aqui que eu quero ficar, eu quero fazer a minha história, vou fazer tudo dar certo lá no Rio. E aí eu vim.
né? E eu lembro direitinho também que a minha mãe virou pra mim e ela falou assim: minha filha, se não der certo, se você não gostar, se você quiser desistir, você pode ter certeza que a casa, né, a nossa casa vai estar sempre de portas abertas pra você, você pode voltar. E eu lembro direitinho, eu falei pra ela assim: mãe, você pode ter certeza que eu vou fazer dar certo. Eu não vou voltar para o Juiz de Fora. E eu fui ali, determinada. Então, eu me mudei. E aí, eu comecei atendendo em clínicas com outros médicos. Também, tendo um repasse muito baixo, né? A gente sabe, quando a gente trabalha para outros profissionais, realmente a gente acaba não recebendo tudo que a gente gostaria. Mas igual quando eu comecei lá nas academias, tava tudo certo, só queria trabalhar, só queria ter paciente, só queria fazer meu nome, queria fazer contato. E eu ficava indo e voltando, né? Então, eu não abandonei meus pacientes de Juiz de Fora. Como o Juiz de Fora e Rio é muito perto, são mais ou menos 100, 140 quilômetros, umas 2 horinhas, 3 horas de carro, dependendo do trânsito, né? Então, eu conseguia ir e voltar na mesma semana. Era cansativo? Muito. Mas eu tava muito feliz, eu não tava nem aí. Então, eu mantive por muitos anos os meus pacientes em Juiz de Fora e aqui no Rio, eu dando gás, fazendo acontecer, né? E uma coisa que eu sempre falo para as minhas mentoradas também gente, eu não consegui tudo assim, ó, de uma hora para outra, tá? Para eu não precisar de Juiz de Fora financeiramente, eu demorei uns 3 anos. Eu acabei atendendo mais anos, continuei atendendo por mais anos lá, mas não foi só por parte financeira. Primeiro porque eu tenho um carinho enorme pelos meus pacientes de Juiz de Fora, né? Foram eles o começo da minha carreira, né? Então, assim, eles são muito especiais pra mim. Mas eu precisei de 3 anos pra não precisar mais de ir pra Juiz de Fora pra me bancar. Então, eu precisei de 3 anos no Rio pra conseguir falar assim, pronto, agora meu trabalho aqui no Rio consegue pagar as minhas contas, né? Então, durante 3 anos eu ficava indo e voltando. E aí, quando veio... E, gente, eu trabalhava na Barra também, junto com outro médico. Tipo assim, eu atravessava a cidade pra trabalhar um dia, né? E aí, depois, quando... a grande mudança com relação a essa parte da distância, ela veio com a pandemia. Depois que teve a pandemia, foi uma parte muito boa para nós profissionais, né, da nutrição, porque abriu muito as nossas portas para a parte do online, né? Então, depois da pandemia, eu comecei a me questionar. Falei assim, gente, para que eu vou lá para Barra, né? Então, eu parei de atender nos lugares mais longe, nas clínicas mais longe, consegui concentrar mais online, atendi tanto os pacientes de Juiz de Fora quanto os da Barra de forma online. E aí, eu já sublocava uma sala em Ipanema, né? Dividia com outro médico. E aí, depois da pandemia, eu fui lidando assim, online, consultório. Ia cada vez menos para Juiz de Fora, consegui diminuir, consegui puxar muitos pacientes para o online. Mas depois que o presencial foi voltando, né, depois da pandemia, alguns ainda queriam fazer o presencial, só que eu fui diminuindo as minhas idas em Juiz de Fora, minhas idas a Juiz de Fora, e o meu consultório foi crescendo cada vez mais, né? Até que chegou um ponto onde eu sublocava essa sala e eu percebi que eu precisava de mais horários, que estava limitado. E foi aí que eu me mudei pro consultório onde eu tô, o meu cantinho, que é super especial. E que eu sou muito feliz, né? E hoje em dia, eu não atendo mais em Juiz de Fora, somente online. Hoje eu vou para Juiz de Fora apenas para rever meus amigos, ver minha família, ficar com eles. E fico apenas com o consultório em Ipanema, né? E hoje, além de nutricionista e empresária, eu criei a mentoria Transforma, que eu falo que nasceu uma grande missão. A minha missão agora é também ajudar outros profissionais, outras mulheres, né? Nutricionistas e mulheres de profissões da área da saúde a crescerem, expandir suas mentes, seus negócios, aumentarem faturamento. Essa é a minha missão. Na verdade, eu falo que a mentoria me encontrou. Não fui eu que encontrei a mentoria, né? As minhas primeiras mentoradas até mesmo foram elas que chegaram até mim, me perguntando como que eu consegui, principalmente que eu vim de uma cidade menor, que já me conhece a minha história, que me admirou muito e que estavam tendo dificuldades e queria saber se eu tinha como dicas de como eu fiz, como que deu certo.
E aí eu falei, gente, eu preciso compartilhar. Eu preciso passar toda a experiência que eu tive, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né? Porque eu não tive ninguém para me auxiliar, né? Tudo deu certo, graças a Deus. Mas isso tudo, né? Foram em 10 anos. E talvez se eu tivesse alguém para me ajudar a falar o que vale a pena, o que não vale, o que é melhor, o que pode tentar. Enfim, o que dá certo, o que dá errado. Talvez tivesse sido muito mais fácil, né? Então, hoje, além de nutricionista, eu me achei também como mentora, porque realmente, assim, eu fico encantada de ajudar, né? De ver todas as minhas mentoradas crescendo, captando mais clientes, pacientes, expandindo, principalmente autoconhecimento, porque eu acho que mentoria também, além dessa parte profissional, ela vem muito de autoconhecimento. É quase uma terapia, né? Tem algumas atividades que são bem profundas, né? Mas que realmente, assim, são transformadoras. E é isso. Essa é a minha história. E eu espero ter inspirado vocês. Que vocês nunca desistam do sonho de vocês. Eu sempre falo, tudo que a gente quer, tudo que a gente realmente quer, se a gente é determinado, se a gente se esforça, se a gente coloca amor e vida naquilo dali, a gente consegue. Beijos.